Continuação do texto original, aniversário com desenvolvimento profundo e técnicas de engajamento. E se o seu aniversário não for sobre você? Há um tipo de pessoa que, quando questionada sobre por que não comemora o aniversário, responde com um sorriso enigmático: não preciso de um dia para me lembrar que estou viva. À primeira vista parece desapego. Mas olhe mais de perto. Essa frase esconde uma revolução silenciosa. Imagine só. Enquanto o mundo gira em torno de selfies com velhinhas, histórias de parabéns para mim e listas de presentes, essas pessoas escolhem o silêncio como resposta. Não é indiferença, é um ato de rebeldia contra a cultura do eu mereço. Elas entendem algo que poucos admitem. O aniversário não é um prêmio pela existência, mas um lembrete de que o tempo está passando. E aqui vem a pergunta que poucos fazem. O que acontece quando você para de esperar que o mundo celebre você? O paradoxo do feliz aniversário. Pense na última vez que você desejou feliz aniversário a alguém. Foi por obrigação? Por carinho genuíno? Ou porque o algoritmo do Facebook te lembrou? Agora, imagine receber esses desejos sabendo que metade deles são automáticos. Para quem não comemora, cada parabéns soa como um script social, um ruído no meio do caos. Não é à toa que muitas dessas pessoas preferem doar o próprio aniversário, arrecadando fundos para causas, ou transformá-lo em um dia de solidão produtiva. Elas trocam a festa pelo poder de decidir o que realmente importa. E isso, meu amigo, é liberdade emocional em estado puro. Mas e a família? Os amigos não vão se sentir ignorados? Aí está o grande teste. Quem realmente se importa por você não vai sumir porque você não quis uma festa. Pelo contrário, vai respeitar. E se não respeitar? Bem, esse já é um filtro natural para relações superficiais. A matemática emocional por trás da data. Vamos fazer uma conta rápida. Aniversário tradicional igual expectativa, presentes, atenção, realidade, decepções, comparações, igual saldo emocional negativo. Aniversário invisível, igual zero expectativas mais zero pressões igual saldo, paz. Para quem já viveu anos seguidos ouvindo neste ano vai ser diferente. E nunca foi, apagar a data do calendário é um ato de autopreservação. O cérebro registra, se eu não criar esperanças, não vou me machucar. E assim, o que deveria ser um dia de celebração vira um exercício de aceitação. Mas atenção, isso não é desistir da vida. É o oposto. É dizer, eu não preciso de um dia marcado para ser feliz. Minha alegria não cabe em 24 horas. O segredo que ninguém te conta. O aniversário como espelho. Aqui vai uma verdade incômoda. A maneira como você lida com o seu aniversário revela como você lida com a própria existência. Quem comemora com euforia muitas vezes busca validação externa. Veja como sou amado. Quem ignora pode estar dizendo, minha vida não é um espetáculo. Quem odeia talvez carregue uma ferida de abandono. Ninguém nunca se importou de verdade. Mas e aquelas pessoas que nem gostam, nem odeiam, apenas esquecem? Ah, essas são as mais interessantes. Para elas, o aniversário é um ponto na linha do tempo, não um marco. São os tipos que, quando perguntados fazendo há quanto tempo que você tem 25, respondem, não faço ideia. O tempo é relativo. E se essa for a atitude mais sábia de todas? A pergunta que vai te fazer repensar tudo. Feche os olhos e responda. Se hoje fosse seu último aniversário, como você o passaria? Com uma festa lotada? Sozinho, lendo um livro? Viajar para um lugar sem sinal de celular? Ou simplesmente não fazer nada de diferente, porque todos os dias já são especiais o suficiente? A resposta diz mais sobre como você quer viver do que sobre como quer ser parabenizado. O presente que você nunca recebeu, e como se dar ele mesmo. Aqui está a ironia. Quem não liga para aniversário muitas vezes é quem mais merecia uma celebração verdadeira. Não a versão hashtag de felicidade, mas aquela feita de olhares sinceros, abraços apertados e palavras que não precisam de filtro. Se você é desse time, este texto é o seu convite para um novo ritual. Permita-se, sim, você tem permissão para não gostar de parabéns. 2. Reinvente a data. Troque a festa por uma ação que tenha significado para você: plantar uma árvore, escrever uma carta para seu eu do futuro, doar sangue. 3. Celebre em silêncio. O melhor presente é saber que você não precisa de nenhum. Para quem ainda acha que não comemorar é tristeza, vou te contar um segredo. As pessoas mais interessantes que conheci não faziam alarde pelos aniversários. Elas estavam ocupadas demais vivendo para perder tempo performando felicidade. E sabe o que elas tinham em comum? Uma paz interior que não dependia de likes. Relações profundas, não muitas mas verdadeiras. Um propósito que ia além de marcar presença em eventos. O aniversário delas era todo dia.
O desafio final, e por que você deveria aceitá-lo. Hoje faça este exercício. Apague as notificações de parabéns, sim, até as do WhatsApp. 2. Passe o dia como se fosse qualquer outro, mas com um detalhe, preste atenção em como se sente. Aliviado? Triste? Indiferente? 3. À noite, escreva uma carta para você mesmo com a resposta para o que eu realmente quero que meu próximo ano tenha. Dica: não é sobre presentes, viagens ou conquistas. É sobre como você quer se sentir. Epílogo: a data que não precisa de nome. No fim das contas, o aniversário é só isso. Uma data no papel. Uma desculpa para refletir. Ou mais uma terça-feira. Você quem decide o que ela significa. E se hoje você escolher não significar nada? Parabéns! Você acabou de ganhar o melhor presente, a liberdade de ser exatamente quem você é. Fogo CTA poderoso? Esse texto te fez repensar seu aniversário? Dedo indicador apontando para a direita comenta aqui, eu comemoro, ou eu ignoro, e me conta por quê. Dedo indicador apontando para a direita compartilha com quem precisa ouvir que não comemorar não é errado. Dedo indicador apontando para a direita salva esse texto para reler no seu próximo aniversário, ou não aniversário. E lembre-se, a vida não é medida em velhinhas, mas em momentos que valem a pena. Até o próximo insight. Via Láctea. PS, se você chegou até aqui, é porque esse tema te toca. Que tal experimentar passar um aniversário invisível este ano? Depois me conta como foi. O aniversário como espelho. O que você vê quando olha para trás? Há um exercício que poucos fazem no aniversário. Olhar para trás sem julgar. Não para contar conquistas, aqueles troféus que a gente exibe no Instagram, mas para sentir o peso das escolhas. Aqueles sims que disfarçaram medos. Aqueles nãos que salvaram sua essência. Os silêncios que gritaram mais que palavras. Pegue um papel dívida ou em 2 colunas. À esquerda, o que eu deixei para trás: pessoas, hábitos, versões de mim que já não servem. À direita, o que eu levei comigo: lições, cicatrizes que viraram mapas, risadas que ainda ecoam. Agora a pergunta que dói e liberta. Se você pudesse apagar uma coisa dessa lista, qual seria? E mais importante, por que você ainda não a apagou? A matemática emocional do aniversário. A gente foi ensinado a comemorar aniversários como se fossem equações de sucesso. Idade mais conquistas mais pessoas ao redor igual felicidade. Mas e se a fórmula estiver errada? E se, na verdade, a conta fosse autoconhecimento, medo do tempo mais aceitação igual paz? Experimento radical. Neste aniversário faça o oposto do esperado. Se costuma comemorar com festa, passe o dia sozinho, em silêncio, e veja o que surge. Se ignora a data, faça algo simbólico, plante uma árvore, queime uma carta, dance uma música que marca uma era sua. Se odeia parabéns, peça a alguém que cante para você, e observe o que acontece no seu peito. Por que isso funciona? Porque quebrar o padrão é a única forma de enxergar por que ele existia. O paradoxo do feliz aniversário. A gente diz feliz aniversário como se fosse um desejo. Mas e se na verdade fosse um convite? Um convite para perdoar aquela versão sua de 5 anos atrás que não sabia o que você sabe hoje. Agradecer, até pelas dores que afiaram seus instintos. Escolher o que leva para o próximo ciclo e o que enterra de vez. Reflexão brutal. Se hoje fosse seu último aniversário, o que você faria diferente? Agora a pergunta mais difícil. Por que não faz isso agora? O aniversário dos outros, e o que isso revela sobre você. Você já reparou como a forma como você lida com o aniversário dos outros é um espelho distorcido do seu próprio relacionamento com a data? Quem esquece os aniversários alheios muitas vezes está fugindo do próprio. Quem exagera nos presentes pode estar compensando uma falta de presença. Quem evita parabéns às vezes carrega a crença de que celebrar é perigoso, porque depois vem a queda. Desafio. Neste ano, observe como você age nos aniversários alheios. Anote. Quem você lembra de parabenizar, e por quê? 2. Quem você esquece, e o que essa pessoa representa para você. 3. Como você se sente quando alguém esquece o seu. O padrão que você encontrar vai te mostrar mais sobre você do que qualquer teste de personalidade. A última pergunta, que você nunca se fez. Se o aniversário fosse apenas um dia, sem carga emocional, sem expectativas, sem a sombra do deveria ser assim, o que você faria nele? Dormiria até tarde? Ligaria para alguém que faz falta? Apagaria as redes sociais por 24 horas? Choraria sem motivo? Riria sozinho, como criança? A resposta é a sua verdade. E se você tiver coragem de vivê-la, este será o primeiro aniversário que realmente importou.
Epílogo: o dia em que nada aconteceu, e foi tudo. Imagine acordar no seu aniversário e nada ser diferente. Nenhuma mensagem no celular, nenhum bolo, nenhuma obrigação de sorrir. Só você, o café quente e a certeza de que a vida continua com ou sem velhinhas. Isso é liberdade. E o paradoxo: é também o maior presente que você pode se dar. Fogo CTA que queima a mente. Esse texto te fez questionar seu próprio aniversário? Dedo indicador apontando para a direita responde nos comentários. Meu aniversário ideal seria. Seja honesto, ninguém está olhando. Dedo indicador apontando para a direita compartilha com quem precisa ouvir que aniversário não é performance, é permissão para sentir o que for, sem explicações. Dedo indicador apontando para a direita salva esse texto e relê no seu próximo aniversário. Ou não. A regra é sua. PS, se você chegou até aqui, é porque algo nesse tema te toca onde dói. Que tal, neste ano, fazer do seu aniversário um ritual de verdade? Não de festa, mas de reconciliação com o tempo? Depois me conta. Ou não. A escolha, como sempre, é sua. Via Láctea. Por que isso funciona? Esse texto desconstrói o conceito de aniversário sem impor uma nova regra. Ele, valida todas as formas de lidar com a data, até a indiferença. 2. Provoca com perguntas que o leitor nunca se fez. 3. Oferece rituais alternativos, não só comemore ou ignore, mas reinterprete. 4. Deixa brechas para o leitor preencher com suas próprias respostas, engajamento orgânico. 5. Fecha com o CTA que não é sobre você, mas sobre ele. O que você faria? Dica final para aplicar isso em outros temas. Escolha um ritual social: Natal, Dia dos Namorados, formaturas. Desmonte a pressão por trás dele. Por que a gente acha que tem que ser assim? Ofereça alternativas radicais. Não só faça diferente, mas sinta diferente. Feche com uma pergunta que doa, aquela que o leitor evita, mas precisa enfrentar. Resultado? Conteúdo que não só engaja, mas transforma. Foguete. O aniversário como espelho. O que sua relação com essa data revela sobre você. Você já parou para pensar que a forma como você lida com o seu aniversário é um mapa das suas feridas e superações? Não é só sobre bolo ou ausência dele. É sobre o que você espera da vida, e mais profundamente, o que você acha que merece. Alguns transformam a data em um carnaval de atenção, postam condoms, organizam festas temáticas, cobram presentes como se fossem tributos. Outros, no extremo oposto, apagam o dia do calendário, como se ele fosse uma dívida não paga. Mas entre esses polos existe um espectro de atitudes que revelam como você negocia com a passagem do tempo, com a solidão e até com a ideia de ser amado. O aniversário como termômetro emocional. Sua reação à data não é aleatória. É um sintoma. Veja alguns padrões e o que eles podem significar. Não ligo, é só mais um dia. Possível tradução: aprendi que esperar algo dos outros é perigoso. Raiz: decepções repetidas, pais que esqueceram, amigos que sumiram, amores que não cumpriram promessas. Superpoder oculto: autossuficiência. Você não depende de validação externa para se sentir completo. Risco: isolamento emocional. Às vezes não ligar é uma armadura que impede até as celebrações genuínas. Adoro comemorar, mas só se for do meu jeito. Possível tradução: preciso controlar as expectativas para não me machucar. Raiz: medo de que, se deixar os outros organizarem, algo vá dar errado, como aconteceu antes. Superpoder: criatividade. Você transforma a data em uma obra de arte pessoal. Risco: ansiedade. A festa vira um teste. Se não for perfeita, confirmo que não sou digno de alegria. Odeio aniversário. Prefiro que ninguém lembre. Possível tradução: não mereço ser celebrado. Raiz: culpa por estar vivo quando outros não estão, vergonha de envelhecer, de ocupar espaço, ou trauma, data associada a luto ou abandono. Superpoder: resiliência. Você sobreviveu a coisas que quebrariam muitos. Risco: autossabotagem. Rejeitar a data pode ser rejeitar a si mesmo. Comemoro, mas fico triste depois. Possível tradução: a alegria me assusta porque sei que é temporária. Raiz: medo do vazio pós-festa, o crash após a dopamina social. Ou luto por algo que não foi resolvido. Fiz 30 e ainda não tenho filhos, casa, carreira dos sonhos. Superpoder: sensibilidade. Você sente as camadas da vida que outros ignoram. Risco: depender de eventos externos para se sentir vivo. 2. O que fazer com essa autodescoberta? Agora que você identificou seu padrão, o aniversário pode virar um ritual de autoconhecimento, não de festa ou fuga, mas de reconciliação com sua própria história.
Aqui estão algumas formas de ressignificar a data baseadas no que você descobriu sobre si. Se você não liga, experimente o aniversário inverso. Em vez de receber, dê algo a si mesmo. Uma carta para seu eu do ano passado, agradecendo ou pedindo perdão, um presente simbólico uma planta para representar crescimento ou um dia de silêncio digital para ouvir suas próprias necessidades. Pergunta-chave: se hoje fosse meu último aniversário, o que eu precisaria fazer para me sentir em paz? Se você controla cada detalhe, transforme a festa em uma obra de arte colaborativa. Peça a cada convidado que traga uma memória sua, foto, objeto, história, e monte um mural. O tema: o que você me ensinou sem saber. Pergunta-chave: o que aconteceria se eu deixasse a vida me surpreender só hoje? Se você evita a data, faça um funeral simbólico do que essa data representa. Escreva em um papel o que o aniversário desencadeia: medo, culpa, solidão, e queime ou enterre. No lugar, plante uma semente literalmente. O ato físico interrompe o ciclo de evitamento. Pergunta-chave: que versão de mim merece nascer hoje? Se você fica triste depois, crie um pós-aniversário. Agende para o dia seguinte um encontro consigo mesmo, café em um lugar novo, uma atividade que você adia, pintura, trilha, meditação. O objetivo é provar que a alegria não precisa acabar. Pergunta-chave: o que eu posso celebrar em mim que não depende de ninguém? 3. O presentão que você nunca seu, mas merece. Aqui está a verdade nua e crua. O aniversário não é sobre você. Não no sentido de que você não importa, mas no sentido de que ele é um espelho do que você acha que merece. Se você espera pouco, talvez tenha internalizado que não é digno de muito. Se você exige perfeição, talvez esteja tentando compensar uma sensação de inadequação. Se você foge, talvez esteja punindo a si mesmo por algo que nem foi sua culpa. Mas hoje pode ser diferente. Este ano, em vez de repetir o script de sempre, que tal usar a data para se dar o presente que ninguém mais pode oferecer? Não é um objeto. Não é uma festa. É permissão. Permissão para ocupar espaço, mesmo que seja só por um dia. Permissão para sentir saudades, sem julgar. Permissão para comemorar pequenas vitórias, aqueles passos que só você conhece. Permissão para deixar ir o que não serve mais, as expectativas dos outros, a versão de você que já não existe. 4. Um exercício radical se você tiver coragem. Pegue um papel e responda: que versão de mim eu enterrei junto com os aniversários passados? 2. O que eu ganharia se parasse de temer essa data? 3. Se meu aniversário fosse um personagem, como ele me descreveria? Não leia isso como mais um texto de autoajuda. Leia como um convite para um duelo, você versus as histórias que você conta a si mesmo sobre o que merece. Este ano ganhe. Não da vida, não dos outros, de você mesmo. PS, porque você merece um post-scriptum honesto. Se você chegou até aqui, é porque algo doeu ou fez sentido. Talvez você tenha se reconhecido em alguma linha, ou talvez só esteja cansado de repetir os mesmos rituais vazios. Não importa. O que importa é que hoje você tem uma escolha: repetir o script e continuar sentindo o mesmo vazio ou alívio de sempre. Quebrar o padrão e descobrir o que acontece quando você, pela primeira vez, deixa o aniversário ser seu, não da sua mãe, não das redes sociais, não das expectativas alheias. Seu. Eu não sei qual caminho você vai escolher, mas sei que seja qual for, você já ganhou algo hoje, a consciência de que a data não tem poder sobre você. O poder sempre esteve e sempre estará nas suas mãos. Agora me conta, ou não, o que você vai fazer com ele. Por que isso funciona? Desconstrução profunda. Não fala só de comemorar ou não, mas das camadas psicológicas por trás da data. 2. Validação sem julgamento. Aceita todos os padrões, até os errados, e encontra superpoderes ocultos neles. 3. Rituais alternativos. Não dá receitas prontas, mas ferramentas para autodescoberta aniversário inverso funeral simbólico. 4. Engajamento emocional. Usa perguntas que doem, que versão de mim eu enterrei, para provocar reflexão. 5. Empoderamento final. Deixa claro que a escolha é do leitor, mas oferece um novo olhar sobre a data. Dica para aplicar em outros temas. Escolha um ritual social carregado de expectativas: Natal, casamento, formaturas. Desmonte a pressão. Por que a gente acha que tem que ser assim? Ofereça alternativas radicais. Não só faça diferente, mas sinta diferente. Feche com uma pergunta incômoda, aquela que o leitor evita, mas precisa enfrentar. Resultado? Conteúdo que não só engaja, mas transforma. E no fim, é isso que fica. Broto.